Nosso boa noite a todos. E a nossa reflexão desta noite, nós vamos falar dos fundamentos do Espiritismo. O tema que a gente vai expor hoje é a justiça da reencarnação. A doutrina espírita, ela tem uns fundamentos, quer dizer, são os ensinamentos básicos da doutrina espírita. E esses ensinamentos são a existência de Deus. A existência de Deus é comum a todas as religiões, mas todas as religiões acreditam de alguma forma que existe Deus. O entendimento a respeito do que seja Deus aí varia conforme a cultura, a civilização, a religião, não é? E cada ser humano também, individualmente, faz uma ideia, uma concepção íntima daquilo que seja Deus. Até porque Allan Kardec, ao fundar a religião não, melhor dizendo, a filosofia espírita, Allan Kardec fez uma série de questionamentos que compõem o Livro dos Espíritos, que é o livro básico, o livro fundamental do Espiritismo. E a questão número 1, a pergunta número 1 que ele faz, das 1019 perguntas que compõem o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, ele pergunta aos Espíritos: que é Deus? O que é Deus? Veja que aí ele já não está perguntando quem é Deus, ele não está personificando Deus, ele pergunta o que é. Porque o que é algo ainda incompreensível. Ou Deus, nas nossas mentes, no nosso entendimento, é algo que está em construção, algo que está em desenvolvimento. Não é? Se a gente se reportar à história da humanidade, a gente vê que desde os tempos da antiguidade e desde os primórdios das civilizações humanas, seres humanos sempre imaginaram Deus de alguma forma. De alguma forma, sempre imaginaram que existe algo superior que lhe dirige os destinos e as atitudes aqui na Terra. Então, esse é um dos fundamentos do Espiritismo, é a existência de Deus. Mas o Espiritismo nos mostra, nos ensina, que Deus não tem a forma humana, portanto ele não é antropomórfico, ele não tem a forma humana. Os Espíritos respondem nessa pergunta, o que é Deus? Os Espíritos respondem, é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. De uma certa forma, também as religiões concordam com isso, que é a inteligência suprema e criador de tudo que existe. Mas ali não está dizendo que é um homem, porque a gente entende que a maioria das religiões colocam Deus lá no céu, colocam Deus à parte, fora de nós, num universo inatingível. Deus estaria num local alhures, no universo infinito, não se sabe onde. Como estaria esse Deus lá? Nos entendimentos mais atualizados, que a gente busca compreender através dos estudos, a gente já procura, ao invés de colocar Deus para fora de nós, nessa distância inatingível, a gente procura, filosoficamente, trazer Deus mais para perto de nós, mais para dentro da nossa própria consciência. Não é? Até porque aqueles que estão afeitos ao estudo bíblico nas religiões tradicionais, Jesus disse lá claramente que o reino de Deus está dentro de vós, que vós sois deuses. Isso está explícito lá nos evangelhos, está muito claro isso lá. Portanto, nós não podemos imaginar que Deus está lá e nós cá. Não é? Se Jesus disse isso, vós sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós, e o Espiritismo diz que as leis naturais, as leis que regem o universo, elas estão inscritas em nossas próprias consciências. Portanto, o foro íntimo das nossas consciências
é onde acontece todo o desenrolar da nossa vivência, é todo o processo de aprendizado, o processo de auto-julgamento. Na medida em que compreendemos a lei maior do universo, nós fazemos o nosso auto-julgamento, nós nos corrigimos, não é? Nós não esperamos uma justiça externa que venha de fora para nos julgar. Nós passamos a ter responsabilidades, a compreender a lei do universo e assumir responsabilidades pelos nossos atos, que são livres. Os nossos atos são livres, mas nós temos que assumir os compromissos e as responsabilidades, porque todo ato nosso, toda ação nossa, nós colhemos um resultado que a lei nos propicia como lições de vida, como ensinamentos. Então esse é um dos fundamentos do Espiritismo, não é? Outro fundamento do Espiritismo é a existência dos espíritos. E quando a gente fala em espírito, a gente não deve imaginar que espíritos são os mortos. A gente costuma dizer. E a gente costuma dizer aqui que não precisamos morrer para virar espírito. Que é muito comum, né? A gente dizer assim, depois que eu morrer, para onde será que vai a minha alma? Então você cria uma dualidade aí, né? Quando eu morrer, para onde vai a minha alma? Então você já colocou aí que você é uma coisa e a minha alma é outra coisa, não é? Mas nós espíritas aprendemos que o espírito sou eu. Eu não sou o corpo que tem um espírito, pelo contrário, eu sou o espírito que faço uso temporário de um corpo físico, que será descartado. Esse é outro fundamento. Então, os espíritos povoam o universo, e fazem os seus estágios evolutivos nos corpos físicos sucessivamente. Outro fundamento, que é o que nós vamos falar hoje, é a reencarnação. Isso que a gente acabou de falar, né? A reencarnação. Esse conceito, essa ideia de reencarnação é ancestral, é muito antiga. Ela existe há milênios e milênios, muito antes do cristianismo, muito antes de Jesus, não é? Essa ideia de que o espírito volta, depois que desencarnou, que faleceu, ele volta num outro corpo, numa outra existência, numa outra experiência, é uma ideia bastante antiga. Essa ideia já existia lá no tempo dos faraós no Egito, né? No tempo dos filósofos gregos, né? No conhecimento da China e da Índia milenar, né? Do Buda, daqueles filósofos lá de antigamente, né? O filósofo Sócrates, todos esses pensadores da antiguidade já tinham essa ideia de reencarnação. Portanto, reencarnação não é uma invenção do Espiritismo. Né? Aliás, toda a filosofia espírita ela é deduzida da observação dos fatos naturais. O Espiritismo não inventa essas coisas. Ele apenas averigou, investigou e deduziu uma filosofia disso daí, desses fatos naturais que sempre existiram em todas as épocas da humanidade. Então, a reencarnação se chama pluralidade das existências. Quer dizer, o espírito, que é eterno, não é? Que faz essa trajetória evolutiva partindo da simplicidade, da ignorância, sem nenhum conhecimento, e ele vai através das sucessivas experiências na carne, e ele faz essa trajetória durante milênios e milênios, e a gente pode expandir isso para milhões de anos, porque a consciência humana vem sendo desenvolvida há milhões de anos. Né? Então a gente faz essa escalada evolutiva e o espírito vai amadurecendo cada vez mais, vai conquistando experiência na vida, vai maturidade, né? Vai compreendendo melhor a vida e vai se tornando espíritos mais maduros. Então essa pluralidade das existências é que é a reencarnação. Apesar disso, desse conhecimento, desse entendimento ser muito antigo, nós sabemos que as religiões cristãs tradicionais, elas eliminaram esse conceito. Não é? Isso aí já fazia parte do cristianismo nascente, mas isso aí, através dos interesses da própria igreja, isso aí foi
abandonada essa ideia da reencarnação e eles trabalham a ideia da ressurreição. Se diz lá na Bíblia que Jesus ressuscitou de corpo e alma e subiu aos céus, não é? Sendo que a ciência mostra que é impossível um corpo que uma vez morreu, faleceu o corpo, parou de trabalhar o cérebro, parou de bombear o sangue, o coração, não tem como voltar à vida um corpo que já morreu, não é? Mas, em pleno século XXI, as igrejas tradicionais continuam afirmando isso, né? Que você não tem reencarnação, você tem uma vida só aqui na Terra, você nasceu ontem, né? Ali no teu, eu costumo dizer assim, quando você vai lá no cartório fazer o registro do teu nascimento, né? A tua certidão de nascimento, e depois quando você desencarna, quando você morre, entre aspas, você tem uma certidão de óbito. Então é costume dizer que vida é isso aí, esse período que você nasce e morre. Por quê? Aí fica sem sentido a vida, né? Sem sentido a vida. Outro fundamento do Espiritismo é a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, porque todos nós somos espíritos, não é? Nós estamos aqui no corpo físico, somos espíritos. Estamos revestidos de um corpo carnal. Mas aqueles que já desencarnaram, que se foram, continuam sendo espíritos, com as mesmas ideias, com as mesmas concepções de vida, com os seus valores adquiridos, com os seus vícios ainda não corrigidos. Os espíritos continuam da mesma forma. E nós nos influenciamos uns aos outros, mutuamente, pelas ondas mentais, pelas frequências vibratórias. Porque os nossos pensamentos são ondas que se irradiam no cosmos, né? E pela lei das similitudes das frequências, né? Nós entramos em contato uns com os outros. A lei das afinidades, nós temos companhias espirituais, espíritos desencarnados, que têm afinidade conosco de acordo com os nossos padrões vibratórios, de acordo com aquilo que gostamos na vida. Qual é o nosso sentido da vida? Onde é que a gente coloca, como diz o Evangelho, onde você colocar o teu coração, né, aí está o teu céu ou o teu inferno, que são duas palavras criadas também pela religião. Céu e inferno, na ótica espírita, é o estado de consciência do ser. Você não precisa morrer para ser julgado para ir para o céu ou para o inferno, não precisa. Em todos os momentos da nossa vida, estejamos encarnados ou desencarnados, nós estaremos sempre diante da nossa própria consciência. E quando nós acordamos para as nossas atitudes erradas, o que nos cabe? Retratarmos-nos perante a nossa própria consciência, que em última análise é nos retratarmos perante a lei do universo. Porque já está dito que a lei do universo ela está inscrita na nossa consciência. Então, à medida em que nós evoluímos, à medida que nós compreendemos a lei do universo, que é a lei natural, e nós chamamos de leis divinas, nós nos retratamos perante a lei. Nós nos adaptamos à lei do universo. Então, todos nós estamos num crescendo, né? Então, essa comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, ela se processa naturalmente. E mesmo que inconscientemente, nós nem sabemos, mas nós convivemos com espíritos desencarnados em torno de nós. Outro fundamento do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. Hoje nós vemos aí pela ciência, né? Aí pela astronomia, pelas fotos que nós temos dos satélites, dos telescópios que estão aí, que mostram milhões de galáxias, com bilhões e trilhões de estrelas. É inadmissível nós acharmos que esse pozinho, esse grãozinho de areia chamado Terra, é o único planeta que tem inteligência. Os cientistas estão procurando vida em outros planetas, é claro. Não acha às vezes porque querem que vida no outro planeta seja nos padrões terrenos. É claro que serão outros padrões, porque tudo que existe no universo são energias, são frequências.
não é? E vida em outro planeta, existem vidas inteligentes que assumem, não é? Matérias de acordo com os seus planetas, corpos de acordo com os seus planetas, em outras frequências, não é? Talvez até desconhecidas de nós na Terra. Então, o que o Espiritismo mostra é que as inteligências, que são nós, espíritos, podemos habitar o cosmos, podemos habitar outros planetas. E isso vai depender da evolução de cada um. Cada espírito vai habitar um lugar no cosmos de acordo com a sua frequência, com a sua elevação, com o seu entendimento. Né? A esse respeito, diz a simbologia que Jesus dizia: na casa de meu pai existem muitas moradas. Uma simbologia que muita gente não entende, né? Porque muita coisa que está lá no Evangelho são simbologias, né? Mas que nós tiramos daquela simbologia, né, um entendimento muito maior. Então, quando Jesus diz: na casa de meu pai existem muitas moradas, isso significa que o universo todo é povoado por inteligências, por espíritos em evolução, em diversos graus de evolução, desde os mais inferiores até os mais superiores. Todos estão fazendo uma escalada evolutiva. Então, esses são fundamentos do Espiritismo, né? Então, quando a gente trouxe esse título aqui, a justiça da reencarnação, por quê? Porque, muito embora a reencarnação ela não possa ser provada cientificamente, não pode ser provada em laboratório. Os cientistas não podem provar a reencarnação, né? Da mesma forma que não se pode provar a ressurreição, para as igrejas, não se pode provar a reencarnação. Mas nós temos alternativas. Kardec falava muito isso aí. Nós temos que ter razão das coisas, nós temos que passar pelo crivo da razão. Então, se a gente tem alternativas, vamos ver para que lado a nossa razão vai pender. O que é mais lógico? O que é mais racional? Que você nasce aqui na Terra uma vez só, e aí nós, pela vontade de Deus. Então, essa vontade de Deus é aleatória, porque se você tem uma vida só, você nasce agora, você não tem passado como espírito, você não tem antecedentes, você foi criado agora, neste corpo atual. Aí nós vamos fazer uma pergunta: por que existe uma grande diversidade de situações na face da Terra? Por que Deus escolheu para uns um berço de ouro? Para que a gente vê aí na internet mesmo, em circular aí, crianças precoces, crianças de tenra idade que têm dons maravilhosos para a arte, para a música, para a cultura, para as ciências, não é? A gente vê isso. E por que tantos outros nascem na miserabilidade, na ignorância, e se tornam réprobos na face da terra? Como vamos explicar? Porque quando a criança, o ser humano, tem um dom maravilhoso, a gente diz assim: puxa, mas que beleza, Deus deu a essa pessoa, a essa criança, um dom maravilhoso. Como é que nós vamos entender a justiça divina desse ponto de vista? Por que Deus escolheu aleatoriamente assim, que uns serão felizes, outros serão profundamente infelizes? Por quê? Essa é uma pergunta chave, uma pergunta fundamental. Então, para que lado vai pender a nossa razão? Porque as religiões dizem que você vai morrer, ponto, você vai ficar aguardando em algum lugar. Aí tem as variantes, né? Cada religião tem a sua variante. Vai explicar que você vai ficar em um determinado lugar, não é? Que você vai aguardar um julgamento no dia do juízo final, né? E nesse momento você vai separar os bons para cá, os maus para lá. Você não tem nenhuma chance. Sendo que entre nós aqui na Terra, nós encarnados, nós somos imperfeitos ainda, a gente sempre sabe que quando a gente erra, a gente precisa de uma nova oportunidade para se corrigir, principalmente quando a gente reconhece o erro da gente, né? Por exemplo, na questão dos criminosos, né? Os criminosos deveriam ter oportunidade de se ressocializar, de aprender, né? De cair a ficha deles, aprender que eles erraram e ter oportunidades. Mas isso é uma situação muito difícil de se acertar entre nós aqui na Terra, está muito difícil.
Agora, entre nós e a lei do universo, será que a lei do universo é tão imperfeita assim que não vai nos dar uma nova oportunidade? Ora, todos nós temos um passado. A reencarnação mostra que aquilo que somos hoje, se nós temos um dom maravilhoso hoje, é mérito próprio do Espírito. É conquista pessoal pelos esforços que fez ao longo dos milênios. Então o gênio de hoje já foi o ignorante do passado, mas ele conquistou. Então não tem jeitinho brasileiro, não tem uma mãozinha. Deus não privilegiou esse em detrimento daquele. Não houve esse privilégio, houve conquista do Espírito. Da mesma forma que aquele que ainda está na retaguarda, aquele que ainda está atrasado, está ignorante ainda, está palmilhando caminhos errados na vida, é porque é um espírito que ainda não aprendeu. Mas é um espírito igualzinho a todos nós, com as mesmas oportunidades, e ele vai aprender pelos erros e acertos, porque nós temos a liberdade, o chamado livre-arbítrio, para escolhermos os caminhos que queremos. Nós podemos escolher livremente, sem medo de pecar, porque essa palavra pecado, ela não faz parte do vocabulário espírita. A palavra pecado não faz parte do vocabulário espírita, porque não existe pecado. Não existe castigo, não existe punição de Deus para os nossos erros. Não existe. Existe sim a liberdade de você escolher fazer o que você quiser na vida. Mas você vai amadurecer para assumir a responsabilidade por isso. Você vai colher um resultado do teu ato, mas que não é punição. Seja esse resultado positivo ou negativo, de qualquer forma, ele será lição para a nossa vida. Nós aprenderemos com esses erros e acertos. Nós teremos muitas oportunidades de nos corrigirmos, de fazermos melhor, de repetir de ano, conforme o aluno o aluno que perde o ano, né? O aluno que não estuda, que mata a aula, que não leva a sério os seus estudos e perde os anos e não progride e não aprende nada na escola, é a mesma coisa. Nós estamos reencarnados na escola da vida. Cada reencarnação é um ano letivo na escola para nós, né? E nós somos responsáveis por passar de ano ou não, avançarmos ou ficarmos na retaguarda, acelerarmos o nosso processo evolutivo ou nos retardarmos nesta caminhada evolutiva. Nós somos os únicos responsáveis, nós somos os construtores do nosso futuro. Se nós queremos ser felizes, e ser feliz também não é um ponto final, não é uma chegada, né? Ser feliz é uma jornada que você faz a todos os dias. Todos os dias você pode ser relativamente um pouco mais feliz a cada dia, né? E essa busca é eterna, é infinita. Então, a reencarnação, a justiça da reencarnação, ela explica isso, que você está no teu céu, ou está no teu inferno, isso entre aspas, porque é uma simbologia, porque é um estado de consciência. Quando nós estamos aqui encarnados mesmo hoje, nós estamos numa situação razoavelmente feliz, porque estamos bem com a nossa família, estamos bem com o nosso trabalho, com a nossa profissão, né? Nós não temos assim grandes desavenças, mas todos temos, pequenas pelo menos, né? Mas nós podemos nos considerar que estamos no céu, um céu relativo para esse momento de compreensão nosso. Mas da mesma forma que muitos espíritos que ainda se debatem na ignorância, na criminalidade, na corrupção, em todas as coisas erradas que existem, esses estão no inferno. E às vezes eles nem têm consciência disso, porque não amadureceram, não têm consciência de espiritualidade, não têm consciência de continuidade da vida, não têm consciência de que colherão aquilo que estão plantando hoje. Então a justiça da reencarnação se faz assim, porque se tivesse uma vida só, nós seríamos inapelavelmente julgados após a morte do corpo físico, porque depois não tem mais reencarnação. Então, se você morreu no crime, pobre de nós, não tem outra chance para você se recuperar. Então, a razão nos diz que a reencarnação, ela é viável,
muito embora não pode ser provada, mas racionalmente, filosoficamente, é o que melhor satisfaz ao nosso entendimento, não é? Então, essa questão da reencarnação, né? O livro dos Espíritos, na questão 166, Allan Kardec pergunta aos Espíritos, como pode a alma, vamos fazer aqui um parênteses, lá no livro dos Espíritos, espírito e alma é a mesma coisa, espírito e alma. Só que, didaticamente, Allan Kardec usa espírito quando nós estamos fora do corpo, desencarnados, no mundo espiritual, na erraticidade que se chama. Quando nós estamos encarnados, nós damos o nome ao espírito, damos o nome de alma. Isso é apenas uma questão didática, para entender que quando se fala de alma, está falando do espírito encarnado. Quando se fala espírito, é porque está desencarnado. Mas é a mesma coisa, espírito e alma é a mesma coisa. Então, a questão 166, Kardec pergunta, como pode a alma, quer dizer, está encarnado, né, que não alcançou a perfeição durante essa vida corporal, como ele pode acabar de depurar-se? Ele não alcançou a perfeição e nem vai alcançar numa vida só, né? Não vai alcançar. Então, como ele pode acabar de depurar-se? A resposta nos diz, sofrendo uma nova reencarnação. Eles usam esse termo lá, né? Você sofreu uma nova reencarnação. A respeito disso, você vai lá no Evangelho. As igrejas falam isso. Tem aquele célebre encontro, né, do doutor da lei chamado Nicodemos, né, que ele vai, na calada da noite, vai encontrar o Mestre Jesus e vai perguntar para ele como é que ele pode encontrar o reino de Deus. E Jesus responde, né, se não nascerdes, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Está claro lá, né? Jesus diz isso a Nicodemos. E o Nicodemos diz para Jesus, mas como? Sendo eu um homem velho, como eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus diz para ele, tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Eu te digo que se não nasceres de novo, não verás o reino de Deus. Então é uma simbologia. Ver o reino de Deus não é você ir em algum lugar e enxergar com o olho. O reino de Deus está lá. O reino de Deus é uma construção interna. Você constrói o reino de Deus dentro da sua consciência, dentro das concepções tuas. Você não vai para o reino de Deus, você constrói dentro de si. Então como é que você faz isso? Nascendo e renascendo no corpo tantas e quantas vezes forem necessárias ao nosso aperfeiçoamento. E isso não tem prazo. Você desencarna, não tem um prazo para você reencarnar. Pode ser de alguns minutos até séculos, esse intervalo de uma encarnação para outra. Depende do livre-arbítrio do espírito, do querer do espírito, depende das circunstâncias as mais variadas, que o espírito tem que reencarnar, porque senão ele não vai fazer experiências. O corpo físico é o campo de trabalho, onde o espírito exercita a sua inteligência. É onde ele aprende o relacionamento humano. Não é? Ali é o laboratório de experiências do espírito, é o corpo físico. Daí porque nós temos que zelar por esse patrimônio, que é o corpo físico, que nos foi emprestado pela lei do universo. Não é? Às vezes a gente fala o meu corpo, eu sou isso aqui. A gente costuma dizer, eu sou isso aqui. Não, eu não sou isso aqui. Isso aqui é um conglomerado atômico, composto de moléculas, de átomos, que o universo me cedeu temporariamente para que eu faça uso desse corpo, e eu tenho que zelar por ele. E quantos encarnados na face da Terra agridem os seus corpos físicos de diversas maneiras, né? Através do mau uso que o espírito faz do corpo físico, através de drogas, de viciações, de tantas coisas, não é? Que o espírito agride o seu corpo físico, malbaratando a possibilidade que ele tem, a ferramenta de trabalho para ele poder evoluir, para ele poder exercitar a sua consciência, desenvolver a inteligência, desenvolver a ética, a moralidade. Não é? Os grandes espíritos que reencarnaram na Terra
Desde antes de Jesus, aqueles filósofos, Buda, aqueles pensadores da China, da Índia, o próprio Mestre Jesus, são espíritos que já estiveram mais amadurecidos, espíritos que estiveram à frente do seu tempo. Eram homens sábios, que já sabiam das coisas, e que cada qual a seu tempo, em sua respectiva civilização, ele veio para dar vamos dizer assim, um empurrão. Veio alavancar a humanidade com novos conhecimentos, com novos entendimentos. Não são nenhum seres à parte, nenhum seres, assim, especiais. Não, Jesus, por exemplo, um irmão nosso igual a nós, um espírito igualzinho a nós, que fez as suas experiências, chegou onde chegou pelos seus méritos e mostrou para a gente o caminho, para onde que você deve caminhar, para também você, como dizia ele, vós podeis fazer tudo aquilo que eu faço e até muito mais. Ele nos exortou assim no Evangelho. Quer dizer, dizendo para nós, está em tuas mãos, você pode fazer, você pode crescer. Então esses espíritos grandes que passaram pela Terra, que deixaram um legado de ensinamentos elevados para a humanidade, esses espíritos, eles conquistaram por si mesmos, cresceram e compartilharam com a humanidade o seu crescimento, o seu entendimento. Então, de certa forma, como explicar a diversidade de situações em que se acham os encarnados? Então, como explicar isso? A gente já falou, não é? Por quê? Por que está essa disparidade, essas diferenças na face da Terra? Porque cada um é um. Cada um tem uma história sui generis. Não tem uma história igual a outra. Pode até parecer similar, mas as histórias individuais de cada espírito é como as nossas impressões digitais ou a íris do nosso olho. Não tem duas iguais. Cada um tem a sua história, as suas vivências. E isso é o que determina o que somos hoje. Hoje nós somos o produto de tudo que fizemos no nosso passado. Somos o produto. O que seremos amanhã? É o que estamos trabalhando hoje, é o que estamos construindo hoje, projetando o nosso futuro, o nosso amanhã. Não é? Então, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é muito confundido com religião. A gente tem que entender bem isso. E, inclusive, nos meios espíritas, grande parte daqueles que se dizem espíritas aceitam o Espiritismo como religião. E ainda não arredaram o pé das suas concepções religiosas do passado. Acreditam na reencarnação, acreditam que tem a comunicação dos espíritos, mas ainda tem seus fundamentos lá atrás, nas religiões tradicionais. A gente vê isso no movimento espírita do Brasil, não é? Então, a gente diz o seguinte: para nós, o Espiritismo é uma proposta filosófica. Porque a religião, toda religião, ela tem seus dogmas. Ela tem os seus ensinamentos incontestáveis, as suas verdades prontas e acabadas. E essas verdades, elas são pregadas do alto do púlpito para baixo. E ninguém contesta, não é? Se falar que Jesus morreu e subiu de corpo para cima do céu, se falar que o Lázaro estava morto há 4 dias, cheirando mal, e um homem, no caso Jesus, foi lá e tirou aquele homem de lá e fez ele viver de novo, isso é uma crença, não é? Acredite quem quiser, é uma crença, que a ciência diz que não é verdade isso, que não tem como. Então, são ensinamentos que são colocados para o público, para que o público aceite e não conteste. Você não pode contestar. Agora, o Espiritismo é uma proposta. Essa série de questões, de perguntas que Kardec fez aos Espíritos, que está no Livro dos Espíritos, não quer dizer que ali também está tudo fechado. Não é? Não está fechado ali. Ali é uma base que está em aberto, é uma base que está deixando as nossas consciências livres para, a partir dessa base, nós criarmos os nossos próprios raciocínios. Nós fazemos as nossas indagações íntimas, como Kardec fez. Fazemos as indagações. Né? Então, qual é a proposta da filosofia espírita? Não é impor nada. O Espiritismo vem sugerir a cada um de nós, através dessas questões, para que a gente também, por nossa vez, coloquemos os nossos raciocínios,
façamos interiormente as nossas elucubrações, as nossas perguntas, né? A educação espírita propicia a cada um de nós o desenvolvimento de um sentido crítico das coisas. Nós temos que ter um sentido crítico, não aceitarmos assim, de primeira, vamos dizer assim, sem passar pelo crivo da razão, como dizia Kardec, não é? A gente tem que ser livre pensador. Eu acredito, para mim, que a maior prerrogativa que o Espiritismo nos oferece é justamente a liberdade de consciência, é não ficar preso, né, a certas crendices, a certos preconceitos, misticismos, tem tantas coisas que as pessoas ficam presas, né, e elas são facilmente manipuladas por ideologias, por religiões. As pessoas que não desenvolvem um senso crítico, uma maturidade, elas são facilmente manipuláveis, são manipuladas, não é? Por religiões e por ideologias. A gente vê esse burburinho na face da terra, hoje a disputa ideológica das coisas, não é? Então, nós temos que nos amadurecermos para justamente analisarmos as coisas por nós mesmos, né? Então, a reencarnação é o retorno do espírito à vida corpórea, quer dizer, você está voltando, você está fazendo uma experiência que você já fez milhares de vezes no passado, e nós não temos consciência, não lembramos. Por que nós não lembramos? Porque ao reencarnar, em cada existência, nós assumimos um novo corpo, é o corpo atual. Esse cérebro atual que nós temos hoje, esse cérebro físico que nós temos hoje, ele não participou, ele não conheceu as outras reencarnações, não é? Então o que permanece no espírito, no profundo, no inconsciente, que é a memória espiritual de todos nós? Permanece a experiência, a maturidade, a experiência das coisas. Mas lembrarmos de quem fomos nas últimas reencarnações, nós não lembramos. Porque a cada novo corpo que se forma para a reencarnação do espírito, esse corpo, ele sofre a influência, tanto psicológica e biológica, da trajetória evolutiva do espírito. Cada um de nós temos um campo magnético, um magnetismo pessoal, cada um de nós temos. O nosso campo é psicológico. Então nós imprimimos no nosso novo corpo físico essas características nossas, físicas, né, biológicas. Nós interferimos também na formação do corpo, muito embora o corpo ele se forma pelas leis naturais da biologia, mas tem a influência do espírito reencarnante ali, não é? Então, é dessa forma que se processa a reencarnação. Para a gente encerrar, o título diz: a justiça da reencarnação. Por quê? Porque é dado a cada um segundo as suas obras. Não é? Não tem um julgamento que vem de fora. A respeito disso, na obra Nosso Lar, né? André Luiz dizia isso quando ele se deparou no mundo espiritual. Ele achava que ia ter lá uma corte de juízes que lhe julgariam, né? Daí foi mostrado para ele que não tem nenhum julgador externo, né? É o entendimento, o aclaramento das nossas consciências, e a gente vai entender o porquê das coisas. E a gente vai entender onde é que nós temos que nos retratar, nos corrigirmos, né? As religiões geralmente pregam isso, que você vai ser punido de alguma forma, né? E o Espiritismo não diz isso. O Espiritismo diz que você vai se haver com a sua própria consciência. Cabe a você buscar a melhoria. Então o Espiritismo nos está oferecendo essa proposta filosófica para que a gente analise essa proposta livremente, não é? Que a gente não tenha aquilo ali como dogma, não é? Mas como possibilidades que você tem de analisar a sua própria vida. É uma ferramenta para a gente fazer uma autoanálise, para a gente analisar-se a si mesmo. E aí, então, tomarmos novos rumos na vida, né? Melhorarmos a nossa caminhada evolutiva.
Então, o que se recomenda sempre é que a gente busque conhecimentos, né? Esse conhecimento é amplo. Quando a gente diz aqui buscar conhecimentos, a gente não está dizendo aqui, estude bastante Espiritismo que a verdade está toda aqui. Não é isso que a gente está dizendo. Buscar conhecimentos, a doutrina espírita nos vai dar, sim, um alavancar, um empurrão, mas vai nos abrir a mente para que a gente busque conhecimento na ciência. Nós temos que gostar de ciência. É muito importante a gente aprender a gostar de ciência. A gente tem hoje uma maravilha que se chama internet, né? Só não busca conhecimento quem não quer, porque ali tem as escolhas ali dentro. Você pode buscar o conhecimento, né? O enriquecimento mental, né? Mas você pode também se comprazer em coisas fúteis, em coisas inúteis, que não acrescentam nada na nossa vida. Então, buscar conhecimento na ciência, porque o Espiritismo, Allan Kardec escreveu isso, que o Espiritismo, ele tem que acompanhar a ciência. Tudo aquilo que a ciência descobre, tudo aquilo que a ciência comprova, o Espiritismo ele está em aberto para assimilar esses conhecimentos. Ele está em aberto. E se a ciência um dia mostrar que o Espiritismo está errado em algum ponto, o Espiritismo tem que se modificar neste ponto de acordo com a ciência. A ciência tem que estar em primeiro lugar. Então nós temos que buscar conhecimentos para que a nossa mente se abra, para que a gente se livre, não é, de coisas que são pregadas na nossa cabeça e que muitas vezes a gente aceita tacitamente, né? A gente diz amém para tudo, sem buscar o conhecimento das coisas. Então que esta exposição é bom para todos nós. Nós temos que sempre nos reafirmarmos para nós mesmos esses conceitos, para que a gente então continue sempre, né, buscando conhecimentos. Paz a todos.